Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o metabolismo do ferro, tá? E como esse íon é importante para a nossa vida e para diversas funções do nosso organismo. E como a sua deficiência pode impactar muito a nossa saúde, principalmente naqueles pacientes que são veganos e também naqueles pacientes pós-cirurgia bariátrica, tá? O ferro, pessoal, ele possui uma série de funções indispensáveis no nosso corpo. E a sua deficiência nos dias atuais é motivo de consultas frequentes no consultório, tá? Um dos principais sinais da deficiência de ferro e o que faz muitas vezes os pacientes procurarem o médico é a anemia. Mas a anemia, na grande maioria das vezes, é um estágio tardio já da deficiência do ferro, tá? Por quê? Porque os sintomas de deficiência do ferro, eles costumam correr com fadiga, cansaço, indisposição, dificuldade para o raciocínio, falta de energia, tá? E posteriormente, muitas vezes disso é que vai ocorrer a anemia. Isso ocorre porque o ferro está implicado numa série de ações metabólicas fundamentais para o nosso organismo. Entre eles, a produção de energia na cascata de energia no ciclo de Krebs. Então, o ferro desempenha papel importante como cofator enzimático nessa cascata que acaba por produzir o ATP, que é a nossa moedinha de energia, assim como a gente pode dizer. Nós dependemos da produção incessante do ATP para continuarmos vivendo, e o ferro desempenha um papel fundamental nesse processo. Além disso, ele também funciona como cofator de outras enzimas importantes, como as peroxidases, as catalases, que desempenham um papel de antioxidantes do nosso corpo. O ferro, como um íon, ele tem um papel de quelação e de proteção do nosso organismo através da sua ação de cofator nesses processos enzimáticos de tamponamento que ocorrem na nossa organização antioxidante do corpo, certo? Então o ferro desempenha um papel importante nisso. Vocês sabiam que o ferro é um dos fatores importantes na produção de colágeno? Sim, nos cabelos, nas unhas, na pele, e a deficiência de ferro costuma se apresentar muito com fatores relacionados à falta de colágeno. Inclusive, é um dos principais, um dos primeiros efeitos colaterais que nós podemos observar em pacientes que têm deficiência de ferro é queda de cabelo, enrugamento da pele, afinamento da pele, né, flacidez. É isso que nós vemos muitas vezes como estágio inicial daqueles pacientes que cronicamente têm deficiência de ferro, tá? Além disso, né, ele é fundamental também na ação de proliferação celular, na divisão celular e também na recuperação celular, tá? O ferro tem um papel nessa proliferação das nossas células, nessa divisão da multiplicação das nossas células. Por isso ele é tão importante. E o fator talvez mais importante do ferro é o transporte de oxigênio pelas nossas hemácias, onde ele desempenha o papel central, né, como transportador junto, né, com a nossa mioglobina do oxigênio no nosso sangue. Tá? Então esses são os fatores importantes, né? Existem muitos outros, mas esses, digamos, seriam os principais fatores e mecanismos de ação do ferro no nosso organismo, tá? Então, pessoal, para vocês entenderem como que ocorre a absorção do ferro e por que muitas pessoas têm deficiência de ferro, vou explicar para vocês, tá? Eu vou adicionar aqui uma figura na transmissão, que é uma figura onde nós podemos observar o lúmen do nosso intestino, tá? O ferro ele existe, na verdade, em duas formas. Ou ele existe na forma orgânica, tá? Essa forma orgânica do ferro é aquela onde ele é acompanhado
que é chamado grupo M, né, o ferro M, né? Então o ferro ele vem junto desse grupo M, e o ferro, nessa questão, por ser um ferro orgânico, ele vai ser absorvido de forma muito mais eficiente. A gente absorve cerca de 10%, até 35% do ferro M que nós consumimos. E esse ferro M, ele está presente quase que na sua totalidade na proteína animal. Então, naquelas carnes vermelhas, principalmente, você vai ter uma grande concentração de hemoglobina, uma grande concentração de ferro M. E esse ferro M, ele não precisa sofrer nenhuma modificação no lúmen do nosso intestino, no interior do nosso intestino, para ser absorvido. Tá? Ele vai ser absorvido por uma proteína, né, de membrana, né, por um receptor de membrana específico para o transporte do ferro M para dentro do enterócito. Então, ele possui um receptor específico. Tá? A outra forma de ferro que existe é o ferro inorgânico. O ferro inorgânico, ele é oriundo do mundo vegetal, tá? Então, esse ferro inorgânico, ele chega no nosso organismo sobre a forma férrica, que é o ferro 3+, esse aqui, como você pode ver, tá? E esse ferro 3+, ele não é absorvido de forma eficiente pelo nosso organismo. Nós não conseguimos absorver o ferro inorgânico na forma férrica. Então, ele precisa sofrer um processo de redução dentro do nosso duodeno, tá? Dentro do nosso estômago, e esse processo de redução, né, que é realizado pelo citocromo B duodenal, tá? Esse processo de redução é que vai fazer com que o ferro, então, se transforme nesse íon ferroso. Esse íon ferroso, sim, que vai ter uma possibilidade de ser absorvido, tá? Por isso que aquelas pessoas que não ingerem alimentos de proteína animal, ou seja, não ingerem carnes, não ingerem ovos, sim, porque o ferro M existe também nos ovos, em menor quantidade, mas também existe, nos laticínios também. Essas pessoas que não ingerem, então os veganos, eles tendem a ter uma deficiência de ferro, e muitas vezes precisam suplementar. E essa deficiência muitas vezes não ocorre logo depois que a pessoa inicia a ser vegana. Ela vai ocorrer tardiamente, porque a gente possui reservas de ferro no corpo. As principais reservas do nosso corpo são a nossa ferritina, tá? E as nossas hemácias, obviamente, certo? Então, o que acontece é que demora muitas vezes um tempo para que essa pessoa passe a apresentar sinais de deficiência de ferro. E esses sinais muitas vezes vêm na pele, nos cabelos, nas unhas, certo? Um sinal de envelhecimento precoce em função da deficiência de ferro, tá? Mas, voltando aqui para a questão do metabolismo, para que esse íon ferroso, tá, ele consiga penetrar no nosso enterócito, tá, ele precisa, então, de uma outra proteína de membrana, de um outro transportador de membrana, que é chamado transportador metal equivalente. Tá? Esse transportador metal equivalente, ele não transporta somente ferro, ele transporta o cobre, ele transporta o zinco, ele transporta também o magnésio. Tá? Por isso que o ferro acaba competindo com esses outros íons na absorção. Tá? Outra questão do ferro inorgânico é que muitas vezes os próprios alimentos de origem vegetal possuem fitatos e também taninos muito presentes nos chás, que inibem ainda mais essa conversão, essa redução do ferro na sua origem férrica para o íon ferroso. Tá? E essa dificuldade nessa redução, muitas vezes oriundos dos taninos que existem muito nos grãos dos vegetais, tá? E também, os fitatos que existem muitos nos grãos e os taninos que existem muito nos chás, tá, pessoal? Pessoal que toma chimarrão aqui no sul o dia inteiro, muitos têm deficiência de ferro porque usam muito chá, muitas vezes esse chá usado antes das refeições, fazendo com que a gente tenha ainda mais tendência a não absorver o ferro, tá? Então, o que pode facilitar?
um pH ácido é que vai facilitar essa redução. Então, muitas vezes, para aquelas pessoas que têm deficiência de ferro, que têm dificuldade de absorção, a gente prescreve o quê? Prescreve, né, por exemplo, uma vitamina C, um ácido ascórbico, que vai junto, né, da refeição, ele vai possibilitar uma conversão maior, né, essa redução maior para o ferro ferroso, né, o ferro inorgânico ferroso, e isso vai fazer com que facilite um pouco a sua absorção. Mas a absorção ela pode chegar a apenas 1% do ferro que a gente ingere, né, quando a gente ingere esse ferro inorgânico, que chega de 10 até 30% quando o ferro é de origem M. Tá? Então, isso é uma questão que a gente precisa deixar claro. Tá? Outra questão, os pacientes bariátricos, como eles têm uma redução no estômago, tá? Nós vamos então perder muito dessa proteína, tá? Que é a proteína do grupo dos citocromos, tá? E essas proteínas dos citocromos é que fazem também, possibilitam também essa redução. Então, eles vão ter mais dificuldade na absorção, né? E muitas vezes aqueles pacientes que fazem o bypass têm ainda mais, porque reduzem muito mais a superfície absortiva do intestino, e muitas vezes esse paciente já tem uma dificuldade, acaba tendo que suplementar ferro. Então, por isso é tão importante a suplementação em pacientes bariátricos, tá? Então, esse ferro, ele vai se transportar para o interior do nosso enterócito. Aqui vocês podem ver, então, ó, o lúmen, tá? Essa figurinha eu tirei da internet aqui, ó. O ferro M, então, ele vai ser transportado pela membrana diretamente pela proteína transportadora de M. Já o ferro inorgânico, ele vai ter que passar dessa forma férrica para a forma ferrosa. Quem vai fazer isso é o citocromo B duodenal, e quem vai ajudar são aqueles compostos que vão acidificar o nosso estômago, como a vitamina C, o ácido clorídrico, solubilizantes, podem então facilitar essa redução. Tá? E aí nós vamos precisar então desse transportador de membrana, tá? O DMT1, que é esse transportador metal equivalente, que vai então transportar o ferro na sua forma ferrosa para o interior do hepatócito. Tá? No interior do hepatócito, o que vai acontecer, pessoal? Tá? O ferro, então, do grupo M vai ser liberado na forma ferrosa, tá? E também o ferro que conseguir entrar da forma inorgânica na forma ferrosa vai entrar também, e aí nós vamos então ter uma reserva de ferritina, tá? Essa reserva de ferritina no interior do hepatócito, de acordo com as necessidades que nós tivermos de ferro no organismo, que vai fazer então com que esse ferro, e quem coordena essa necessidade é essa outra proteína de membrana aqui, que se chama efestina, tá? Essa proteína de membrana que vai coordenar a necessidade de ferro que nós temos, se precisa ser mais ou menos absorvido, tá bom? Muitas vezes, os pacientes com hemocromatose, eles vão ter um problema aqui nessa regulação da ferritina na membrana dos enterócitos, através de receptores da membrana, e vão fazer, então, com que a gente baixe a efestina, né? E isso acaba fazendo, então, com que a gente acabe absorvendo de forma desproporcional a ferritina, absorvendo muito a ferritina, e isso faz com que a gente aumente a ferritina e os depósitos de ferro principalmente no nosso fígado e também no nosso sangue, tá? Isso pode gerar uma série de problemas, e a hemocromatose não é uma doença incomum, tá? A gente vê comumente no consultório, então precisamos identificar se isso está ocorrendo ou se a ferritina está aumentando, muitas vezes por síndrome metabólica, se a ferritina está aumentando por inflamação intestinal, que faz com que o nosso intestino fique mais permeável, daí sim, ao ferro, e fique mais acabe absorvendo demais, né? A ferritina acaba aumentando demais, tá? Então, pessoal, esse ferro, né, quando ele chega na nossa corrente sanguínea, tá? No nosso
na nossa corrente sanguínea, ele vai ter que se ligar a uma outra proteína que se chama transferrina, que é aquela proteína que vai transportar o ferro pelo nosso corpo, e para isso ela precisa novamente, né, se transformar em férrico, né, no ferro 3+, tá? Na sua forma férrica. E nessa forma férrica, então, é que ela tem mais sensibilidade aqui pela transferrina, né? E aí vai conseguir se transformar, se transportar daí para todas as células do nosso corpo, aonde ele vai desempenhar todas aquelas ações que eu falei que o ferro desempenha normalmente, tudo aquilo que eu citei, tá? Então, espero que vocês tenham entendido por que é tão importante aqueles pacientes que têm deficiência de ferro, né, que consumam alimentos de origem animal, tá? E se forem veganos, que suplementem de alguma forma, e se pacientes bariátricos também que façam essa suplementação, porque eles têm uma tendência muito maior em ter deficiência de ferro. Em outro vídeo eu vou falar sobre o excesso de ferro no corpo, que também causa problema, tá bom? Mas hoje o assunto é esse. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus familiares e amigos que possam se interessar pelo tema, marquem o sininho para receber as notificações e não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Um abraço a todos.